Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja, fundada por Jesus Cristo, Deus bendito e eterno, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja, no singular. Jesus não diz minhas igrejas, no plural. Só existe um Deus verdadeiro, só existe também uma igreja verdadeira. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas católicas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca.
Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena escreve: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas pessoas dizem que o importante é falar de Deus. Então, você pode participar de qualquer igreja, de qualquer religião, porque o importante é falar de Deus. Isso é mentira. Isso é coisa do demônio. É coisa do demônio. Só existe uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem. Ensina São Pio X. Não basta a fé para se salvar. O demônio tem fé e está no inferno. O demônio cita a Bíblia e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. São Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da Igreja como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico só de batismo não se salvará. O católico só de fachada, não praticante, não se salvará. Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus
nosso Salvador, e se aderiram ao demônio, são amigas íntimas de Satanás. Prezado católico, vamos refletir sobre a pobre gruta de Belém, onde nasceu Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Poucas pessoas meditam sobre a gruta de Belém. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 11, diz: ao entrar na casa, isto é, ao entrar na gruta de Belém. Mateus 2:11. Nessa reflexão, são 9 mensagens sobre a gruta de Belém. São pequenas mensagens que ajudam a conhecer melhor onde Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, nasceu. Primeira mensagem da gruta de Belém: gruta escura. Maria Santíssima e São José chegaram a uma gruta dessas tão comuns em Belém. Ângelo Antônio D'Alegrave escreve: e justamente naquela que se dizia ter pertencido ao rei Davi, escreve Ângelo Antônio D'Alegrave. São José levantou a lanterna que trazia. No interior da gruta, viu apenas alguns animais comendo na manjedoura. Ele dependurou a lanterna à parede, soltou os animais e cobriu de feno a manjedoura. Estimado católico, devemos expulsar da gruta do nosso coração a escuridão do pecado com a lanterna da graça santificante. Onde a luz da graça entra, a escuridão desaparece. No Santo Natal, Jesus não vai nascer num coração que está no escuro, isto é, num coração que está em pecado mortal. Milhões de pessoas passam o Natal com o demônio no coração. Para essas pessoas não existe Natal, porque Natal é nascimento de Jesus, e Jesus e a escuridão do pecado mortal não combinam. O católico deve se aproximar da confissão para expulsar a escuridão do pecado mortal do coração. São José iluminou a gruta de Belém com a lanterna, e aquele que está em pecado mortal deve iluminar a gruta do seu coração com a graça santificante, se arrependendo dos pecados e fazendo uma sincera confissão. Milhões de pessoas mentem no dia do Natal, desejam Feliz Natal para o próximo, estando com o demônio na alma, estando com o demônio no coração. Tudo hipocrisia e falsidade. Segunda mensagem sobre a gruta de Belém: gruta, sublime capela. Nossa Senhora se ajoelhou num canto para agradecer a Deus o abrigo que lhe proporcionara a si e a seu esposo. São José, por sua vez, terminada a tarefa de improvisar os leitos, juntou suas orações à da Virgem Santíssima. A luz trêmula
que iluminava o ambiente fez daquela gruta delicioso abrigo, sublime capela. Maria era o tabernáculo do Senhor. São José, santo e fiel esposo, permaneceu abismado na oração, e ela, isto é, a pequenina lanterna, a luz bruxuleante, foi morrendo, foi se apagando lentamente. Feliz da pessoa que expulsa da gruta do coração as coisas caducas e passageiras desse mundo, para transformá-la numa piedosa capela onde Deus habita. Como encantador entreter-se com o Senhor nessa gruta, para agradar ao menino Jesus no Santo Natal. Devemos desapegar o nosso coração das coisas desse mundo. O apego às coisas da terra nos afasta de Deus. O menino Jesus não vai nascer no Santo Natal num coração apegado às coisas passageiras da terra. Ele não aceita um coração dividido. O Senhor quer o nosso coração somente para Ele. Deus nos criou para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Terceira mensagem sobre a gruta de Belém, gruta, abrigo dos animais. Jesus Cristo escolheu por berço a manjedoura, por teto a gruta, abrigo dos animais. Jesus, Deus eterno, não quis nascer num palácio, numa casa rica e cômoda. Aprendamos de nosso Senhor a viver desapegados das vaidades e comodidades desse mundo. Somente Ele basta, só Jesus Cristo basta. Santa Teresa dos Andes escreve: sou a pessoa mais feliz, já não desejo nada, porque meu ser está saciado com Deus amor. Quem pode fazer-me mais feliz do que Deus? Nele encontro tudo, escreve Santa Teresa dos Andes. Estimado católico, Jesus Cristo é a nossa verdadeira riqueza. Quem possui Jesus no coração é rico de todos os bens. Jesus nasceu num abrigo dos animais para nos ensinar a vivermos desapegados das coisas da terra. Quem possui Deus, possui tudo. Só Deus basta, escreve Santa Teresa de Jesus. Hoje, milhares de crianças nascem e já têm um quarto preparado, um berço preparado. Jesus, menino, não teve, nasceu desapegado de tudo. Isso mesmo, o menino Jesus nasceu desapegado de tudo. Caríssimo católico, estamos refletindo sobre as mensagens da pobre gruta de Belém. Quarta mensagem sobre a gruta de Belém, gruta pobre. O Salvador escolheu uma gruta pobre, bem longe dos palácios reais e das ricas moradas dos grandes senhores de Belém. Jesus, riqueza infinita, nasceu numa gruta pobre,
isso mesmo, Jesus, riqueza infinita, nasceu numa gruta pobre. Infeliz da pessoa que se irrita diante da pobreza. Muitas pessoas se revoltam diante da pobreza. Jesus não se revoltou. Ele, Senhor do céu e da terra, nasceu numa gruta pobre. Não é pecado nem defeito ser pobre. Pecado é você roubar do próximo, ou então se enriquecer explorando as pessoas. Isso é pecado. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, dá-nos o exemplo de desprezar as coisas passageiras da terra. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: precisamos praticar a paciência, suportando a pobreza. É certo que é muito necessário praticar a conformidade quando nos faltam os bens materiais, possuindo Deus e estando unido à sua vontade, encontramos em Deus todos os bens, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E Santo Agostinho ensina: quem não tem Deus não tem nada, quem tem Deus tem tudo, ensina Santo Agostinho. Quinta mensagem sobre a gruta de Belém. O Senhor, isto é, o menino Jesus, o Senhor do céu e da terra, nasceu numa gruta. São Justino mártir, que viveu no ano 160 depois de Cristo, escreve: Jesus Cristo veio ao mundo em uma gruta, perto da aldeia de Belém, escreve São Justino. E Orígenes escreve: mas se alguém não estiver muito convencido das profecias de Miqueias e do que narra o Evangelho sobre a infância de Jesus, pretendo ainda sobre isso alguma prova mais concreta para se convencer de que Jesus nasceu em Belém. Deve considerar que em Belém não se perdeu a tradição e é ainda mostrada a gruta onde ele nasceu, e na gruta a manjedoura sobre a qual foi posto envolto em panos, escreve Orígenes. E ele continua: tudo corresponde exatamente à narração do seu nascimento, feita no Evangelho, e é bem sabido naqueles arredores e bem conhecido dos inimigos da fé que ali, naquela gruta, nasceu este mesmo Jesus que pregamos e veneramos como o Cristo, escreve Orígenes, que viveu há 1800 anos. Prezado católico, está claro que Jesus Cristo não nasceu nos palácios em Jerusalém, nem no mundo persa, mas sim na pobre gruta de Belém, longe dos aplausos e dos elogios dos poderosos. Nasceu durante a noite, enquanto todos dormiam, nasceu num silêncio total. Sexta mensagem da gruta de Belém: gruta suja. José Patiche escreve: São José limpou a gruta dos excrementos dos animais,
preparou uma cama de palha limpa e fez tudo para tornar mais confortável a Maria, a estada em um lugar tão incômodo, escreve José Patti. Estimado católico, para viver em paz com Jesus, nosso Deus e Salvador, é preciso varrer com a vassoura de uma sincera confissão da gruta do nosso coração os excrementos do pecado. O menino Jesus quer que sejamos santos, quer que o nosso coração seja uma manjedoura limpa para ele nascer no Santo Natal, não uma manjedoura suja, cheia de pecados. São José limpou a gruta de Belém antes de Jesus nascer. Nós também devemos limpar a gruta do nosso coração para Jesus, nosso Salvador, nascer no Santo Natal. Devemos expulsar do coração tudo aquilo que desagrada ao menino Deus. Jesus e o pecado não combinam. Estimado católico, estamos refletindo sobre as mensagens da pobre Gruta de Belém. Sétima mensagem sobre a Gruta de Belém, gruta fria. Vendo a gruta, o santo casal fala sobre ela. Santo Afonso Maria de Ligório escreve como se o casal Maria e José falasse sobre a Gruta de Belém. José, meu esposo, não precisamos ir mais longe, disse Maria. Entremos nesta gruta e deixemo-nos ficar aqui. Mas como? Responde São José. Não vês, minha esposa, que essa gruta é tão fria que a água escorre em toda parte? Não vês que não é uma morada para homens, senão uma estrebaria para animais? Como queres passar aqui a noite e dar à luz? Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, hoje, infelizmente, existem milhões de corações, grutas frias, que são indiferentes e ingratos para com nosso Senhor Jesus Cristo, desprezando-o com zombarias. Depois de 2000 anos do nascimento do menino Jesus, ele continua sendo desprezado por milhões de pessoas. São corações frios que seguem e servem o mundo em suas máximas, que idolatram jogadores de futebol, cantores, atores, artistas e outros, e deixam Jesus em último lugar. Outros deixam o Salvador fora da fila, ignoram completamente o menino Deus. No Santo Natal, o aniversariante é Jesus Cristo. As pessoas trocam presentes entre elas e abandonam completamente o aniversariante que é Jesus. Coisa triste, vazia e escandalosa. Passam o Natal com o coração frio e congelado. Nada de Jesus, somente baile, bebida alcoólica, brigas, barulhos e até assassinatos. Muito triste o que acontece no Santo Natal. Oitava mensagem
sobre a gruta de Belém. Gruta, lugar de silêncio. A gruta não estava no centro de Belém, mas sim aos arredores dessa pequena cidade. Não estavam ali homens bebendo e dançando, mas somente animais. Depois chegou o santo casal. Silêncio total. Deus nasceu no silêncio. O menino Jesus nasceu no silêncio, longe do barulho. É impossível alguém encontrar Jesus Cristo no barulho. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vão participar da Santa Missa e saem da igreja tontas por causa do barulho. Repito, hoje, infelizmente, muitas pessoas vão participar da Santa Missa e saem da igreja tontas por causa do barulho dentro da igreja. Guitarras, atabaques, microfones estridentes, palmas, padres rebolando no altar, padres dançando no altar, padres gritando no altar. Encontrar Jesus num ambiente desse, impossível, vazio total. Estimado católico, Jesus Cristo ama os corações silenciosos, grutas silenciosas. São Francisco de Sales escreve: se é difícil calar para escutar o outro falar-nos, mais difícil ainda é fazer silêncio para ouvir a voz de Deus, escreve São Francisco de Sales. Maria e José buscaram o silêncio numa gruta, não no centro de Belém, mas numa gruta aos arredores de Belém. O católico deve amar o silêncio. Isso mesmo, o católico deve amar o silêncio. O católico deve buscar o silêncio. Jesus nasceu no silêncio. Santo Natal não é tempo de barulho, de gritaria, de agitação, de correria e distração, mas sim é tempo de meditação, oração e leitura espiritual. É tempo de aproximar de Jesus no sacrário. Estão transformando o Natal numa festa de consumismo, diz o Papa Bento XVI. Ele diz também: as festividades natalinas têm sido manchadas pelo excesso de consumismo, escreve o Papa Bento XVI. O Papa tem razão. Poucas pessoas querem saber de Jesus no Santo Natal. Milhões de pessoas querem fazer bagunça no tempo do Natal, viver no vazio, distante da luz que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso o mundo vive na escuridão total, na fossa, na lama. Jesus Cristo, nosso Salvador, é desprezado por milhões de católicos. Não vou nem falar dos outros cristãos. Isso é vergonhoso e escandaloso. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, depois de 2000 anos, continua sendo desprezado por milhões de católicos. Nona mensagem
sobre a gruta de Belém, gruta Alegria dos Santos. Cerca de 400 anos após o nascimento de Jesus, na gruta de Belém, se estabeleceu o grande padre da igreja, São Jerônimo. Isso é, esse santo, São Jerônimo, depois de 400 anos do nascimento de Jesus, ele deixou Roma e foi morar na gruta de Belém. Sua ilustre discípula, Santa Paula, ali construiu um mosteiro, onde passou a viver em companhia da sua filha Eustóquia e de um seleto grupo de damas romanas, sob a direção espiritual de São Jerônimo. Todas eram muito felizes, morando naquela tão santa solidão. Naquela gruta onde nasceu o menino Jesus, São Jerônimo rezava, fazia penitência e traduzia o Antigo Testamento do hebraico para o latim, perante a insistência de sua filha espiritual, a cujas numerosas perguntas respondia, esclarecendo suas dúvidas de natureza exegética. Estimado católico, partiram da gruta silenciosa suas cartas ardorosas, seus escritos de polêmica que se difundiam por todo o mundo. São Jerônimo viveu ali feliz na sua cela durante 35 anos, até ser colhido pela morte em 420. Em uma carta ao seu amigo Paulino, assim escrevia ele em 395 sobre a Santa Gruta de Belém. Desde os tempos de Adriano até o imperador Constantino, durante cerca de 180 anos, esteve instalada uma estátua de Júpiter no local da ressurreição, e sobre o Monte Calvário uma estátua de mármore representando Vênus. Os perseguidores pagãos pensavam que, profanando os lugares santos com os seus ídolos, nos retirariam a fé na ressurreição e na cruz. Sobre a nossa Belém, escreve São Jerônimo, o mais importante lugar de toda a terra, do qual o salmista canta: a verdade se levantou da terra. Salmo 85:12, lançava sua sombra um pequeno bosque dedicado a Tamos, isto é, Adonis, e na gruta aonde veio ao mundo o menino Jesus, era pranteado o amante de Vênus, chorando, escreve São Jerônimo ao seu amigo Paulino. Estimado católico, São Paulo, claro que não é São Paulo apóstolo, escreve à sua amiga Marcela, que se achava em Roma: deixa agora que eu me vá ao casebre de Cristo e ao abrigo de Maria, porque sabemos louvar melhor aquilo que possuímos. Com que palavras, com que sentimentos devo descrever-te a gruta do Salvador? Eis que neste lugar tão pequeno e humilde nasceu o Criador do céu e da terra, escreve São Paulo
não o São Paulo apóstolo, outro São Paulo, a sua amiga Marcela. O católico deve meditar com frequência sobre a Gruta de Belém. Essa gruta é uma escola que nos ensina o verdadeiro sentido do Santo Natal. A Gruta de Belém nos ensina que Natal não é essa bagunça que existe hoje, esse vazio total. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a Gruta de Belém, onde nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É muito perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno para sempre. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico, viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. São Mateus 25, 12. Dizem que a Igreja Católica possui 1,3 bilhão de católicos. Onde eles estão? Vendo novelas? Nos botecos bebendo? No carnaval? No forró? De braços cruzados? Nos clubes? Nas praias e outros lugares?
É muito difícil encontrar um católico trabalhando para a glória de Deus. É preciso acordar os católicos.